Oi, gente! Começa agora uma edição especial do Boletim Ciência. Hoje vamos conversar sobre atenção primária à saúde em municípios remotos. Vamos saber o que um grupo de pesquisadores, professores, estudantes de pós-graduação de saúde coletiva e gestores do SUS identificaram de semelhanças e diferenças no acesso ao serviço de saúde. E para isso, vamos entender como os dados foram coletados e analisados, resultando num estudo profundo que aponta dificuldades e também caminhos para superar os desafios enfrentados pela população de localidades fora do eixo urbano. Excepcionalmente hoje, não teremos a participação ao vivo da nossa audiência, mas você sempre pode participar, sugerindo temas para a gente debater aqui. Mande sugestões pelas nossas redes sociais. Dados de 27 municípios rurais remotos do país foram analisados na pesquisa de atenção primária à saúde. A pesquisa é um desdobramento do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. A metodologia segue uma classificação de municípios rurais e remotos criada a partir da tipologia adotada pelo IBGE, caracterizada em 6 áreas diferentes. E entre os propósitos, o estudo pretende integrar os territórios a partir do fortalecimento e implementação de políticas públicas de saúde. A pesquisa é coordenada pela Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, a ENSP, tem auxílio do Ministério da Saúde e conta com diversas parcerias, além da Fiocruz. E para falar sobre isso, convidamos a pesquisadora da ENSP e uma das coordenadoras do estudo, doutora Márcia Cristina Rodrigues Fausto. Olá, doutora, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Neide. Prazer enorme estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco do nosso aprendizado ao realizar esse estudo tão importante em áreas remotas do nosso país. É isso, a gente até já agradece aqui a sua participação, né? E vamos lá. Vamos começar, então, primeiro entendendo alguns conceitos básicos, né, da pesquisa. Pedir para a senhora trazer para a gente, né, a questão da saúde básica, né? No que ela consiste, quais são os pressupostos? Neide, a atenção básica, ela é correlata ao termo atenção primária à saúde, um termo utilizado de forma mais internacional, mas aqui no Brasil, desde a constituição do SUS e das reformas que foram feitas a partir do Sistema Único de Saúde, o governo vem tratando a atenção básica como com o mesmo sentido, né, de atenção primária. Isso fica claro, inclusive, na nossa Política Nacional de Atenção Básica, onde há essa referência aos dois termos. E aí, então, a gente pode usar como sinônimo a atenção básica, né? E aí eu gostaria que a senhora trouxesse também exemplos para a gente, por exemplo, a questão dos agentes comunitários de saúde, o programa da saúde da família, aonde eles encaixam. O Brasil adotou um modelo de organização dos serviços, para os serviços de atenção primária no país, né? Que nós conhecemos como as unidades básicas de saúde. E a partir de 2006, e desde então, algumas novas edições dessa Política Nacional de Atenção Básica, o modelo Estratégia Saúde da Família tem se configurado como o principal modelo organizativo do trabalho das equipes de profissionais de saúde da atenção primária, que nós conhecemos como equipes de saúde da família. Então, esse modelo ele tem alguns pressupostos, né, como a vinculação da população às equipes de referência, né, as equipes de saúde da família, uma territorialização desse cuidado ofertado por essas equipes, considerando os determinantes sociais da saúde, as formas, né, de uso do território, enfim, é um cuidado que se adequa às necessidades em saúde dessa população. O agente comunitário, junto com o médico e o enfermeiro, compõe a equipe mínima dentro deste modelo que nós chamamos de estratégia saúde da família.
E aí a gente já caminha para entender, né, os passos da pesquisa, né? A pesquisa olha especificamente para as áreas remotas, né, áreas rurais. E eu queria até que a senhora também caracterizasse essas áreas que foram estudadas e os primeiros passos da pesquisa. A nossa primeira aproximação com esse território foi considerar um trabalho já feito e muito importante do IBGE, que foi de caracterização dos espaços urbanos e rurais do nosso país. E nessa classificação, o IBGE, então, identificou 323 municípios com características rurais remotos, que têm a ver com densidade demográfica, falando de uma maneira muito geral, né, considera aspectos de densidade demográfica e de distâncias desses locais, né, desses municípios, em relação aos centros de referência para acesso a bens e serviços. Então, a partir dessa identificação desses municípios, nós partimos para uma tipologia de municípios rurais remotos, tentando identificar se eles eram homogêneos, né? Os 323 municípios eram iguais em suas características, ou se eles apresentavam diferenças, porque isso é muito importante para que a gente possa pensar políticas públicas, né, relacionadas às realidades. E se a gente considera que todo rural remoto é igual, a gente pode cair no erro de achar que todos precisam das mesmas políticas. Então, nós assim identificamos que esses 323 municípios, na sua grande maioria, mais de 97%, eles estão distribuídos em 6 áreas com características socioespaciais muito diversificadas, né, muito distintas, embora eles apresentem, né, alguma homogeneidade dentro dessas áreas. Assim, eles tendem a ter mais homogeneidade quando você os analisa dentro de cada uma das 6 áreas que o estudo identificou. E aí a gente, né, para entender esse passo, a partir dessa identificação, o que foi feito, como foi analisado, né? Principalmente aí a coleta de dados, houve um formulário. Explica para a gente um pouco essa metodologia. Nós, partindo desse pressuposto, né, de que esses municípios eles apresentam diferenças e que eles estão agrupados em 6 áreas, que a gente chamou de semiárido, né? Acho que todos têm uma referência à região semiárida do nosso país, o norte de Minas, que é uma região bem diferente dentro do estado de Minas Gerais, que se aproxima mais das características do semiárido nordestino, o centro-oeste e a região norte nós dividimos em dois grupos de municípios, um cujo fluxo de acesso se dá por via fluvial e outro por via terrestre, e mais um grupo de municípios que estão numa região chamada Matopiba, que tem ali o agronegócio se inaugurando, né, mudando um pouco a lógica de uso desse território. Então, nós fizemos uma seleção de municípios, de 27 municípios distribuídos nessas 6 áreas, na tentativa de pegar diferentes tipos de municípios rurais remotos e poder falar um pouco, né, das questões que eles vivenciam, né, que a gestão municipal, os profissionais de saúde e os usuários vivenciam em relação ao acesso à atenção à saúde, e especificamente na atenção primária, que é a porta de entrada para o acesso à saúde no nosso sistema único de saúde. E aí, nessas observações, né, o que a investigação trouxe, né? Quais são, né, os principais destaques aí que a gente precisa até, no caso, superar, que a gente sabe que tem muitos desafios? Sim, nós identificamos, então, que esses municípios, embora eles sejam distintos, né, na sua forma nos seus meios de acesso, na forma de uso desse território do ponto de vista da economia, da cultura, enfim, do acesso, eles também apresentam algumas convergências em relação
aos desafios de colocar em prática as diretrizes de uma política nacional para a atenção primária. Por quê? Porque são municípios que têm como característica principal e comum entre eles a baixa densidade demográfica, né? E a remoticidade, ou seja, as grandes distâncias entre as várias comunidades rurais e a sede do município. Então, isso traz uma particularidade muito importante, e ao passo que se tenta colocar em prática aquelas diretrizes que se espelham principalmente em centros mais concentrados, né, em territórios mais concentrados, há um grande desafio para isso. E nós vimos também, né, que do ponto de vista desse contexto rural remoto, há uma diferença dentro do próprio município. É o que a gente chamaria do interior dos interiores, né? Você tem a sede municipal que concentra metade ou algo próximo da metade da população, e uma outra parte da população está desconcentrada, ou seja, está espalhada em várias comunidades rurais, num vasto território, né? Então, isso traz desafios enormes para a implementação de políticas públicas, tanto é que nessas áreas com maior dispersão populacional é onde há também maior vulnerabilidade da população, maiores dificuldades de acesso a políticas públicas, inclusive de saúde, né? Mas você tem problemas com questões de energia elétrica, de esgoto, de água potável. Então, tudo fica muito mais difícil, né? São maiores os obstáculos para que essas políticas cheguem até a essa população, que tem o mesmo direito que eu e que você no acesso aos direitos, né, à saúde, que é o caso aqui que nós estamos falando. Pois é, doutora, quando a senhora, né, comenta, né, dos pontos aí que a gente tem que superar, a questão de acesso até a água, né, a gente fica pensando também que são pontos já identificados em estudos anteriores, né? E aí a grande pergunta é o que falta para que a gente não se repita, né, que a história não se repita, que a gente dê o outro passo, que a história mude e que o acesso realmente, de fato, aconteça. A grande questão assim que fica para nós ao estudarmos esse tema, que de fato o problema da saúde nessas áreas rurais e remotas não é um problema novo. A Fiocruz mesmo tem estudos do início do século XX que trata sobre essa questão. No entanto, nós temos lacunas importantes de políticas públicas direcionadas especificamente para essas localidades e para essa população. E o que a gente percebe é que essas características que nós identificamos, né, as características geográficas, as características ambientais, sociais, culturais, elas são, de alguma maneira, tratadas como obstáculos, né, para que o acesso e o direito à saúde se constitua. E é isso que precisa ser superado. Nós precisamos analisar, conhecer esses territórios, identificar as suas necessidades, identificar as formas de acesso e propor políticas, planejar políticas que considerem essas particularidades. Elas não podem ser tratadas como obstáculos, muito pelo contrário, devem ser a base para que essas políticas sejam organizadas. E eu acho que esse é o primeiro passo para superá-las, né? Para superar essa lacuna. Nós identificamos alguns desafios importantes quanto a isso. E aí eu também queria que a gente trouxesse, né, o outro lado para a gente refletir, quem está aí também acompanhando o nosso programa, pensar, né, nos caminhos, em possíveis caminhos, né, que aprendizados, por exemplo, o estudo traz. A primeira questão assim, que nós pensamos, né, porque nós fomos olhar especificamente os serviços de atenção primária. Então, nós estamos falando especificamente dessa questão,
E já pensamos que é necessário construir um padrão de organização dos serviços de atenção primária, considerando todos os princípios e as diretrizes da estratégia de saúde da família, a partir da realidade, né, do contexto rural remoto. Isso é o primeiro passo. Não dá para transportar um modelo de organização, formas, né, padrão de organização de serviços de atenção primária dos centros concentrados para as áreas que são desconcentradas, ou seja, de baixa densidade demográfica e distantes. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é isso, né? Construir essas formas organizativas adequadas à realidade. Um outro aspecto importante que a gente precisa enfrentar é a escassez de profissionais, né, nestas localidades, e principalmente do médico. Isso é um problema que atinge qualquer território remoto do mundo. Então, você tem escassez de profissionais que para essas localidades. É preciso ter políticas específicas voltadas para isso, né, para a provisão desses profissionais. A gente fala o médico, mas não é só o médico, a gente tem ausência de outros profissionais importantes para a atenção primária. Então, mas a provisão ela não é suficiente, você tem que ter profissionais formados, né, para trabalhar nessas realidades. A questão do reconhecimento do contexto e das suas características é fundamental para que esses profissionais atuem nessas realidades. A questão da fixação desses profissionais também, porque o que a gente vê é que muitas vezes o profissional chega, mas não fica, porque tem um estranhamento àquela realidade, porque essas realidades estão distantes dos centros formadores. Então, a gente tem que ter as instituições formadoras voltadas, né, para a construção, para a formação desses profissionais nessas áreas, em conexão com essas realidades, e também uma política de fixação desses profissionais. Por isso que a gente pensa que tem que ter uma política mais ampla e nacional voltadas para esses territórios, que não dá para que o município isoladamente se imbua, né, que esteja à frente das soluções para essas que são questões fundamentais aí para essa realidade. É isso, doutora. A gente já está caminhando aqui para o finalzinho do nosso programa, e aí eu queria, né, encerrar com a questão dos desdobramentos da pesquisa. Se possível, aí seria encaminhar o estudo para os gestores, né? Que ponte poderia ter com a sociedade para que a gente, né, efetivamente tivesse políticas públicas que impactam, de fato, o território. Sim, nós estamos trabalhando assim intensamente, né, numa proposta de disseminação dos resultados da pesquisa, tanto para dentro das nossas instituições de ensino, porque o conhecimento informa, né, todo o processo formativo que uma instituição de ensino promove, seja na graduação ou na pós-graduação. Nós também estamos num diálogo com os sujeitos da pesquisa, né? Os gestores municipais, estaduais e federais que participaram, né, do estudo. Então, o tempo todo nós estamos montando estratégias para levar essas informações, esses estudos já realizados, a realizar vários encontros para que a gente possa discutir, debater e pensar propostas para superar esses desafios. E é nosso desejo, enorme desejo, retornar ao Ministério da Saúde com os dados, né, com os resultados dessa pesquisa, uma vez que esse estudo ele parte, né, de uma necessidade e de um financiamento do próprio Ministério da Saúde. Então, é um desejo enorme nosso, e vamos construir essas pontes juntos aí em breve. É isso, vamos juntas. Até a próxima.
E você fique com a gente, confira a nossa programação no site do Canal Saúde. A gente se encontra por aqui sempre segunda, quarta e sexta, ao vivo, às 3 da tarde e depois às 7h30 da noite na TV. Até lá!